Eu cresci em berço evangélico e os meus pais eram muito rigorosos comigo. Não me deixavam sair nem com as minhas amigas da igreja. Minha vida era da escola para casa e da igreja para casa. Então resolvi ficar mais firme na igreja e buscar mais a Deus. Foi quando ele apareceu em uma vigília. Ele estava lá me olhando e eu não gostei muito dele. Os dias se passaram e ele já sabia onde eu morava e até conheceu a minha mãe. E conversando com ela, disse que era cabeleireiro, ai gente, não sei falar, desculpa. E que ganhava muito dinheiro, kkkkkk. Minha mãe acreditou, tadinha. Nisso, ela falou para eu namorar ele. Eu não quis, mas de tanto ela insistir, eu fui conhecer ele. Nisso, entre namoro, noivado e casamento, foi menos de um ano. E em 99 a gente casou, tudo certinho, véu, grinalda e virgem. O casamento na igreja foi um desastre. Cheguei atrasado umas 2 horas, mas fui. Eu achava que quando casasse, iria ter a liberdade que meus pais nunca me deram. Eu ia ter muito amor, carinho e coisadas com meu companheiro. Porque quando éramos noivos, a gente sempre se esfregava bastante e eu chegava a sentir prazer, kkkkkk. Mas quando eu pensei que ia ser maravilhoso, foi uma ilusão. No dia do meu casamento não viajamos, a gente foi pra casa e eu toda animada, pensando que ia perder a virgindade naquele dia. Me enganei completamente. Ele pediu pra ir dormir e eu toda linda com uma camisola branca. A gente dormiu e quando foi no outro dia a gente tentou. Eu, como era virgem da igreja, nunca tinha visto um homem pelado, muito menos um pinto. E a minha mãe não conversava comigo. Aí quando a gente tentou, ele broxou, kkkkkk. Agora eu dou risada, mas no dia eu fiquei confusa, achava que o pinto entrava mesmo mole. Ele chorou muito e eu consolando ele, dizendo que não era pra ele ficar assim, que eu poderia ficar com ele mesmo sem rolar nada. Porque eu já amava ele demais. Aí passou, a gente tentou novamente e a gente conseguiu. Dessa vez passou uma semana para concluir a minha primeira vez. Aí começou todo o meu tormento, porque eu queria toda hora, mas ele não. Ele não deixava eu tocar nele, não deixava eu fazer chups nem nada. E era assim, começava a gente se beijando, ele se esfregando e tirando pra fora. Ele tinha o prazer dele, não tinha bombada nem nada, era coisa de 3 minutos. Eu era muito fértil e com 3 meses engravidei da minha primeira filha. Resumindo essa história, foi 6 anos de muito sofrimento, porque o que ele queria mesmo era uma pessoa para dar filhos para ele. Quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, que foi coisa de menos de 1 ano, minha filha tinha 10 meses. Aí ele não me procurava mais. Eu procurava ele, mas ele não gostava, dizia que era pecado muito sexo. Agora que sexo, se a gente não fazia nada? Era raro. Depois que fiquei grávida do meu segundo, ele nunca mais me tocou e 6 anos se passaram. Não aguentando mais, eu pedi para separar e ele aceitou na hora. Depois de um tempo separados, ele saiu do armário. Hoje ele é casado com um homem e eu passei 6 anos sofrendo pelo egoísmo de um homem que não sabia o que queria. Na minha casa todo dia ia um amigo dele da igreja mesmo. Depois descobri que esses amigos eram tudo viado enrustido, tudo disfarçado atrás da Bíblia. Minha irmã poderia passar 10 anos, mas quando eu descobrisse isso, eu dava só na cara dessa bicha. Usou a menina pra fingir ser algo que ele não era. E o pior é que como ele, atrás da Bíblia e fora dela, tem muitos. O que tem de homem casado que por trás, leva, na peida. Os piores são aqueles que detestam o viado. Os que detestam o viado são os piores. Esses aí, minha filha, que gostam mesmo de tomar na peida bonito. Eu dava pelo menos uns 2 cascudos nele. Dizia, vem aqui sua peste, por que tu me enganou, hein? Por que tu não assumiu logo que tu gostava de bilola? Palhaço, tomara que teu toba fique todo esfolhaçado, que tu não consiga levar madeira nunca mais na tua vida. Era o mínimo que eu ia desejar pra ele, assim, de todo o coração, se alguém me fizesse isso.